Olá, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para o nosso encontro, para a nossa palestra da sessão de desobsessão, pedindo a Deus e Jesus que possamos estar sintonizados com eles. Jesus já havia prometido que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele ali estaria. É com esta certeza que iniciamos os nossos estudos sobre a desobsessão, a palestra da sessão de desobsessão da Casa de Fabiano, de quartas-feiras. Agradecemos a todos e a tudo que temos, tudo que já somos com esses conhecimentos, a Deus por tudo que tem nos dado de oportunidade, de dias de vida. Ajuda, Jesus, para que nós possamos entrar nesse caminho juntos, que todos possam ser auxiliados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. É do livro Desobsessão, nós vamos hoje falar no capítulo 64, ele fala dos benefícios da desobsessão, né? Por que a gente deve frequentar uma sessão de desobsessão, participar, né? Porque nós somos muito necessitados, né? E ele comenta aqui, né? É André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, né? Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervargam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, né, os desencarnados, a nós, os encarnados, bem como assim todos que partilham a nossa experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Então veja aqui que eles comentam, né, que a desobsessão em si, a sessão de desobsessão, ela é muito ampla na ajuda, porque esses espíritos nobres que estão ali, que organizam, que programam todas as pessoas que serão ali socorridas, né? Que eles querem que nós possamos realmente ajudar, que nós tenhamos condição de emitir boas vibrações, que nós tenhamos a condição de estarmos ali para ajudar na sessão. Então eles protegem a tudo, né? A nossa casa, para que não aconteça nada. Eles cercam aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, para que todos fiquem calmos, não aconteça nada, protegendo também essa rede de contatos nossa. Se tem algum parente ali adoecido que nós estamos preocupados, eles vão socorrer também. Então toda uma ajuda é feita para que o trabalho aconteça, para que nós estejamos inteiramente na sessão de desobsessão, podendo auxiliar, podendo emanar essas vibrações de que são tão necessárias ali para os desencarnados. Então, todas as pessoas que frequentam o nosso meio, que nós temos influência, que nós pensamos, recebem ajuda também. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem, bastas vezes, trabalho difícil, pois muitas circunstâncias parecem cair na monotonia desagradável, não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, como também porque a elas comparecem por largo tempo entidades cronicificadas em rebeldia e presunção.
Isto, porém, não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço, de vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condição de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está, né, sendo corretamente praticada. Muita gente fala que é difícil na sessão de desobsessão, que é sempre a mesma coisa, os espíritos falam dos mesmos problemas, né? A repetição ali, então cansativo. Você já ouviu na outra sessão? Mas ali, se a gente está, é porque a gente precisa ouvir, né? Outra coisa, os nossos problemas são muito iguais, né? Não é verdade? De todas as pessoas, nós só temos os problemas em diferentes idades, tempo, mas são os mesmos. Então por que seria diferente com os espíritos que ali estão? Se nós todos estamos ao redor da Terra, é o mesmo problema, a mesma dificuldade. Então existe sim uma repetição. Isso às vezes a pessoa se cansa, fala que não tem que ir mais na sessão, que já ouviu tudo, mas não é bem assim. Cada pessoa que está ali é um problema, é a vida dela, que nós vamos ajudar. São espíritos diferentes falando da mesma coisa, né? E nós não estamos na condição de avaliar aqui o resultado. O resultado é de Deus, de Jesus, né? Eles esperam a nossa ajuda, mas somos os mais prejudicados se não formos, não é? Nós também estamos lá sendo ajudados e muito, né? Todos possuímos desafetos de existências passadas, e no estágio de evolução que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas, que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando não raro involuntariamente as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. A desobsessão vigora desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós. Por enquanto, não somos capazes de calcular esses benefícios, essas vantagens. Através dela, da sessão de desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplo horizonte ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. É através de um aprendizado, é um aprendizado lento porque nós demoramos para nos modificar, né? E nós estamos falando de todos, encarnados e desencarnados, mas o benefício é imenso, porque ele alcança, né? A melhoria física, ele alcança a melhoria espiritual, ele resolve inimizades. Todos nós temos desafetos das vidas passadas porque nós fizemos mal para as pessoas, não é? Então a gente não tem ideia de quanto a gente precisa de ajuda. E uma sessão de desobsessão, ela resolve muito, né? Muita coisa. E a gente nem percebe o quanto é ajudado. Às vezes cai na monotonia, aquilo parece que não é tão importante e a gente sabe que é muito importante, né? Sozinho é como eles falaram, né? A sessão de desobsessão funciona como um imunizador, né? Para a alienação, quer dizer, como se fosse uma vacina para a loucura. Muitos de nós, se não tivéssemos uma religião, uma busca por Deus e por Jesus, pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho, onde que estaríamos? Não é? Quantas vezes nós saímos da linha, né, do prumo, né, do equilíbrio? Então,
É muito importante a sessão de desobsessão para que a gente possa ser auxiliado e como eles falaram, vamos curando até doenças fantasmas, né? Que a gente sabe que aquelas dores de cabeça, aquele mal-estar, não é só nosso, né? São os nossos desafetos, às vezes nem são desafetos, são pessoas ali que necessitam de ajuda, que chegam próximos de nós, mas quando a gente vai na sessão de desobsessão e com paciência, com carinho, nós vamos resolvendo cada caso e a gente sai bem melhor dali, não é? A gente sai, parece que renovado, com a saúde renovada, com a mente renovada, não é? A gente sabe o quanto que a ajuda chega quando a gente vai, né? Com essa intenção de nos tornarmos melhores e de ajudarmos também. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, ele trata também sobre esse assunto a partir da pergunta da questão 291, no capítulo 6º, que fala da vida espírita, nas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo em que os homens, que entre os homens, todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes e às paixões. Existe ódio entre os espíritos? É a 292? Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões, os conflitos, né? Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão esse ressentimento uma com a outra no mundo dos espíritos? Não. Elas compreenderão que o seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. É como se fossem, né? Ele explica aqui, olha, dois escolares, né? Chegados na idade da razão, duas crianças que viviam brigando no tempo de escola por nada, né? Coisas ali materiais, coisas sem essência profunda, né? Não foi uma mágoa, foi intrigas, né? Pequenas intrigas. E quando eles se crescem e se encontram, são adultos e se encontram, aquelas brigas ficaram para trás. O que importa é rever ali o amigo. Então por isso que eles falam aqui que se foi uma coisa por motivo material, chegando ao mundo espiritual, nós não vamos levar em conta os desafetos, né? Para que a gente tenha uma obsessão, né, mais séria, aquele espírito que está sempre ali nos perturbando durante anos, né, que nós vamos ter que recuperar aos poucos, vamos ter que fazer muita coisa para que ele possa nos desculpar. Nós criamos mágoas profundas, nós mexemos com o sentimento daquela pessoa de forma profunda, né? Então agora nós temos que ter paciência, eles vão estar ali muitas sessões falando a mesma coisa, que não perdoa, que a gente é isso, que a gente é aquilo, expondo os nossos defeitos, né? Criando dificuldades, né? Para que a nossa, quando a gente baixa a sintonia, que a gente possa sofrer ali como eles sofrem, é isso que eles querem, que a gente não se seja feliz, né? Que a gente sinta como eles estão se sentindo, porque uma pessoa que não perdoa não fica bem, não é? E ele também busca isso, trazer a gente ali a perturbação,
agitação dentro da nossa casa, mexe com todos aqueles que estão ali, cria conflitos, né? Então a gente precisa muito da sessão de desobsessão, né? E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos, no item 5, ele fala causa atuais das aflições. Então a gente vai ver um pouco aqui também disso. As vicissitudes, né, as adversidades da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, quer dizer, em vidas passadas. Então, quando a gente vê um desequilíbrio ali muito grande, um espírito com muito assédio sobre nós, né, nós temos que refazer esse caminho, porque senão nós vamos levar para outras vidas e vai ficando cada vez mais difícil. É para isso que serve também a sessão de desobsessão. Nós vamos entendendo, ouvindo, sentindo o que ele está sentindo e modificando os nossos pensamentos, emitindo energias ali amorosas, né, pedindo perdão, e queira Deus que a gente consiga, né, nas sessões de desobsessão, melhorar o nosso padrão vibratório. Aquela pessoa também consegue uma ajuda e também mudando o padrão vibratório nós podemos ter influências melhores, né, e até tornar-nos amigos um dia novamente, né. Remontando a fonte dos males terrenos, né, da Terra, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. Não é isso que a gente mais ouve numa sessão de desobsessão? Ah, se eu pudesse voltar atrás eu não faria isso, eu não diria aquilo. E a gente também, né? Quantas vezes a gente fala que não aguenta ali uma provocação, não se blinda, né, com o silêncio, e nos arrependemos amargamente do que falamos, porque perdemos amigos, ofendemos, acabamos nos distanciando das pessoas, né? São marcas que a gente vai levando, e a gente podia ser mais previdente, mais cuidadoso, né? E não entrar, né? Orar e vigiar, não entrar nessas situações, né? Quantos gastamos mais do que temos e depois não dormimos à noite com dívidas e aí alegamos que a nossa situação que é difícil, que a gente está passando por aquilo porque o outro não passa, é porque nós causamos. São situações que nós buscamos aqui, não está no plano, né, de vida de ninguém. Nós é que temos uma conduta errada, né? Não prestamos atenção, não fazemos o que podemos, não fazemos as coisas com amor, né? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Esquecemos da lei divina, que é o amor que une os homens, né? Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade, né? Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem, né? Então a gente tem causado muito problema, trazido muito problema para a nossa vida, e que são causas atuais, são desta encarnação mesmo, né? Criando novos desafetos, estamos aí somando
para que sejam futuras obsessões em outras vidas. Olha só, ou no plano espiritual, quando nos encontrarmos, já vamos encontrar mais desafetos do que amigos, precisamos mudar, é urgente a nossa mudança, né? A nossa compreensão, se colocar no lugar do outro, quando o desequilíbrio é do outro, tentar fazer uma prece ali em silêncio, aceitar, né? Ouvir. Quantas vezes o Chico Xavier trouxe, quantos casos ele trouxe para que a gente aprendesse sobre isso, né? E Jesus sempre também usava o silêncio como uma forma até de autoridade moral, né? Então é muito importante que a gente percorra caminhos de fazer amizades, de fazer com amor as coisas, oferecendo ao outro a nossa ajuda, o melhor que há entre de nós para todos, né? E assim nós vamos diminuindo esses desafetos e vamos mudando o nosso comportamento para que não tenhamos mais causas, né, de aflições desta vida. Já podemos cortar, porque quanta coisa a gente aprendeu com o Evangelho, com o Espiritismo, com essa doutrina bendita. Então a gente tem a fórmula de errar menos do que erramos nas outras encarnações. E o que erramos nas outras, Deus está nos dando a oportunidade desses encontros nas sessões de desobsessão, e vamos sim, desta vez, tentar recuperar, né, o que fizemos no passado, reparar o que fizemos no passado através do amor. Assim nós vamos diminuindo todas essas influências que nós sofremos, né? Vamos melhorando a nossa sintonia e vamos nos equilibrando. É o que nós queremos, e nós vamos também curando a nossa alma, o nosso espírito, nos preparando para uma encarnação melhor futura. É esse o caminho que o Evangelho nos traz, né? Ele não quer espíritos perfeitos, mas espíritos melhores do que chegamos aqui nessa encarnação, que nós possamos sair com uma bagagem de melhor entendimento, melhor prática, né, naquilo que a gente já compreende. Então vamos agradecer a todos, vamos pedir por todos, né, aqueles que estão passando pelas provas mais difíceis da obsessão, e não vamos nos distanciar, vamos ficar juntos nessas palestras, porque os espíritos visitam todas as casas daqueles que estão sintonizados, né? Então nós sabemos que os trabalhos no plano espiritual continuam, e agora maior são, porque os espíritos visitam cada casa daqueles que se interessam em continuar a estudar, a trabalhar mentalmente, trazendo boas energias. Que Deus e Jesus nos ampare. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Uma boa semana a todos.